Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live desse espaço, do bate-papo com o doutor, conversando que a gente se entende. Na noite de hoje, dia 17 de junho, estamos iniciando uma live muito especial. Nós preparamos esse momento com muito carinho, diante dessa situação que estamos vivendo, dessa pandemia, das incertezas, desses momentos difíceis que estamos vivendo. O momento mais difícil que a humanidade vem passando na sua história, e também num momento de tantas intolerâncias, sejam elas religiosas, raciais, mas também intolerâncias partidárias, ideológicas. A gente hoje tem uma live onde vamos falar sobre fé neste momento de pandemia. E neste espaço, nós vamos reunir um padre da Igreja Católica e um pastor evangélico, mostrando que o Marizal, de certa forma, entra numa espécie de vanguarda da união por uma causa única, que é a humanidade. A união para que a gente possa vivenciar, viver e vencer esse período de pandemia. Nós vamos conversar hoje com o padre Maciel Rodrigues e com o pastor José Raimundo. E hoje vamos dividir em dois blocos, onde no primeiro bloco vamos conversar com o padre Maciel, e no segundo bloco vamos conversar com o pastor da Assembleia de Deus, José Raimundo. E primeiramente vamos receber aqui o padre Maciel Rodrigues da Silva. Padre Maciel Rodrigues da Silva, ele que é natural de Fortaleza, filho de Dona Gonçala, lá de Sobral, e de seu Pedro Benedito, de uma cidade também do interior do Ceará, chamada Cascavel. Ele é o caçula de 6 filhos, só que tem um dado bem interessante. Ele e seu irmão Samuel são gêmeos. Estudou em escola pública, estudou o ensino médio, fez o curso pedagógico com habilitação para o magistério na educação infantil. Ingressou na Congregação dos Padres Eudista no ano de 97, onde começou a fazer o curso de filosofia, ainda em Fortaleza. Depois disso, ele estudou na Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá. Ele e Dom Mariano se encontraram pela primeira vez em 2009 e foi uma espécie de vínculo afetivo, vínculo de fé à primeira vista, onde o Dom Mariano, bispo da nossa diocese, o convidou para vir para cá. E ele de prontidão aceitou, para nossa sorte, para nossa graça. Ele esteve na cidade de Açu, Patu e Martins, quando se ordenou diácono em 2010, em abril de 2010, há 10 anos. Com apenas um mês de ordenação diaconal, ele vai para Apodi e assume a administração da paróquia juntamente com o padre Geraldo. Ainda em 2010, em novembro, ele recebe a ordenação na Catedral de Santa Luzia, em Mossoró, e uma semana depois já assume de direito a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São João Batista em Apodi. Ficou 6 anos num belíssimo trabalho em Apodi, onde até hoje as pessoas têm esse carinho enorme por Padre Maciel. Nesse tempo, ele se especializou na PUC de Goiás. Se especializou em catequese. Também obteve especialização em literatura e ensino pelo IFRN. Em 2017, ele foi para Recife fazer o mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Concluiu a dissertação com um tema no ensino religioso. Olhem que bacana. E chegou à nossa cidade, a paróquia de Marizal, paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em 17 de 12 de 2017.
completará, portanto, esse ano 3 anos na nossa paróquia. Atualmente é administrador paroquial da nossa cidade, bem como de Olho d'Água do Borges, é professor da rede pública estadual de ensino e da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, em Mossoró. O nosso padre Maciel, ele é responsável por 23 comunidades rurais. Ele é responsável, ele inclusive ajuda algumas paróquias, como Rafael Godeiro, como a paróquia de Apudi, na sua zona rural. Enfim, que currículo vasto, né, do nosso padre Maciel. Padre Maciel, seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo à nossa live. E para nós todos é uma honra imensa, é uma satisfação. O senhor que é um homem de fé, o senhor que dedicou a sua vida inteira, a sua juventude, o senhor que se entregou ao celibato para dedicar a sua vida ao povo de Deus, à evangelização, a resgatar vidas, a resgatar ovelhas perdidas. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito boa noite, doutor Adalberto. A todos vocês que nos acompanham, saudações ao pastor Raimundo, que aqui está aguardando. Enfim, muito obrigado pelo convite, porque esse é um espaço que, diante de um problema, de uma dificuldade, de um desafio que é comum a todos, nada melhor de que nos unirmos para refletirmos sobre essas dificuldades, mas a partir dessa reflexão lançar também luzes para a superação desses mesmos problemas. Padre Maciel, como é que o senhor pessoalmente, como é que o senhor está lidando com esse momento de pandemia, na sua rotina diária, na sua atividade paroquial? Como o senhor está vivenciando esses já 3 meses, né, que estamos no momento mais difícil da pandemia? Considerando que a rotina mudou consideravelmente. Eu acredito que não somente para mim, mas para todos. A situação muda. Isso quer dizer, então, que se a situação muda, para uma pessoa que tem compromissos e tem a sua missão, ela tem que reinventar a sua maneira de continuar a sua tarefa, o seu trabalho e também a sua missão. É verdade que, inicialmente, aproveitei muito espaço para poder descansar, para poder ler e para fazer coisas que há muito tempo eu não fazia como atividade física. Me dediquei também a serviços domésticos e também de limpeza, até porque isso era uma prática muito grande dentro da família, né? Então, quando mamãe trabalhava e os irmãos mais velhos também, quem assumia a organização da casa eram os filhos mais jovens, né? Como eu não cozinhava e eu não sei fazer nada mesmo, né? Então eu me dedicava mais à limpeza. Varrer, limpar, lavar a louça era comigo. Cozinhar era mais os meus outros irmãos. Então, nesse tempo eu me dediquei, já que os funcionários ficaram em casa, então eu me dediquei muito para fazer a limpeza da casa paroquial, daquela parte ampla que tem a Capela de Jesus Misericordioso. Enfim, isso inicialmente. É verdade que quando as coisas mudam, a nossa maneira, para quem tem uma missão, ela também deve mudar. Por isso me permitiu também fazer outros tipos de coisas. Padre Maciel, nós observamos que o senhor é bem ativo assim nas redes sociais, no seu Instagram, e observamos que o senhor também, sobretudo agora no mês de maio, fez uma atividade bem intensa. No dia de Corpus Christi, no último feriado, na semana passada, o senhor também fez, como se repetiu no mês de maio, o senhor fez uma atividade também um pouco externa. Mas a sua espiritualidade, pessoalmente, como está a sua rotina de oração e como o senhor tem vivenciado isso e o que o senhor diria para as pessoas que nos assistem, que estão longe da igreja templo, estão longe de ter aquele contato com o senhor, com os agentes pastorais, falta aquele abraço, aquela acolhida.
Mas como o senhor tem lidado, então, com essa sua espiritualidade pessoal e com essas atividades que o senhor tem feito através das redes sociais? Bom, nesse tempo, eu precisei me reinventar muito. Até porque a missão é chegar às pessoas que hoje estão impossibilitadas da gente ter essa proximidade. E principalmente a partir do nosso jeito de ser, o nordestino, o cearense, o rio-grandense, ele tem um jeito muito próximo de se relacionar com as pessoas. Eu até digo que existe até uma compreensão muito profunda da expressão que nós utilizamos, né? É tão interessante que eu tenho amigos no sul do país e aqui e acolá escapava para eles um cheiro. Aí, um cheiro? Eles não entendiam que era isso, né? Então, explicar para eles que mais que o beijo, o cheiro é você sentir a outra pessoa naquilo que ele é mais próprio. Então, todos têm um cheiro natural. Não é boticário, não é jequiti, não é nada não. Cada um tem um cheiro e cada um é reconhecido também por ele. Nesse sentido, esse nosso jeito de proximidade ficou um pouco comprometido desse contato, né? Tem muita gente até que fica pensando se nós vamos mudar, esse tempo vai fazer com que a gente mude. Eu acredito que não. Aquilo que nós somos, essencialmente, ele perdura, seja com o tempo ou seja pelas dificuldades. Mas você disse algo que é chave: espiritualidade. Espiritualidade todos nós temos, inclusive pessoas não religiosas. O que é espiritualidade? É viver a vida pautada segundo o Espírito, que é a dimensão transcendente que dá todo o significado da sua vida diante do seu cotidiano, quer seja pelas facilidades ou dificuldades que se apresentam. Isso quer dizer, então, que a espiritualidade sempre refaz o ser humano no contexto em que ele vive. No meu caso, a minha dimensão espiritual, ela é mais pela linha da intensidade da oração do que necessariamente pelo tempo de oração. Porque tem gente que se dedica mais, bem regrado, 1 hora diante do Santíssimo, diante da capela, etc. Eu não sou assim. Eu sou mais pela via da intensidade. Em alguns momentos em que eu percebo, eu analiso uma situação, eu sinto a presença de Deus e isso já é o meu mecanismo de oração. Semelhante a São João Eudes, um santo católico francês do século XVII, que ele dizia: em tudo que fizer, realizar, perceber e viver, faça tudo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, que ele um dia faz um relato de uma grande beleza e ele na metade já está rezando. Então, a espiritualidade minha vai mais pela intensidade. E é nessa sensibilidade própria, pessoal, para cultivar a espiritualidade que eu tenho vivido esses dias. Entende? Eu sou afortunado porque na casa paroquial existe um salão, então eu posso ficar lá, tem uma cadeira lá de balanço que eu fico, que eu gosto de ler, que eu gosto de me comunicar. Tem as atividades físicas, tem as leituras. Você não imagina que a missão ela sempre continua, doutor. A missão sua, independente como você esteja, onde esteja, e aquilo que lhe foi tirado, sua missão sempre continua. As situações podem fechar as portas, mas o espírito humano ele sempre abre janelas. E é a partir daí que você se reinventa, encontra novas possibilidades. Nunca imaginei confessar pessoas pelo WhatsApp, pessoas que ligam para mim, pessoas que pedem oração. É verdade que eu sempre tive uma atividade diária nas redes sociais, mas ela se intensificou. Por isso que eu nunca pensei em fazer lives, né? Que é a live espiritual, todos os dias de segunda a sexta, às 21 horas. Então, resgatei algumas práticas, fruto do dom que Deus me deu, mas a partir de experiências vividas, que é tocar violão.
sempre faço uma palhinha antes e depois, a partir de uma citação bíblica, eu faço uma compreensão, eu faço uma breve homilia. As minhas lives são curtas, viu? 20 minutinhos, entre 20 a 30 minutos. Então, hoje aqui a gente vai pegar o senhor aqui e a nossa live vai ser mais longa, viu? O senhor falou sobre a espiritualidade de uma forma muito holística, muito ampla. E me fez lembrar uma coisa interessante. Eu adoro pedalar, como quem me conhece sabe. E quando eu estou pedalando, sobretudo quando nos pedais, em competições, quando eu me destaco no momento do pedal e fico só naquele momento ali, que é alguns quilômetros, eu consigo falar muito com Deus, projetar, colocar meus dramas. É uma conversa de pai para filho. Mas, Padre Maciel, essa seria a espiritualidade intensa. Você pode não ter um momento fixo, mas diante... E me perco em outros pensamentos. O que eu faço? E ele respondeu de forma muito sábia. Nesses pensamentos onde você se perde, siga a sua oração, porque é sinal que eles são importantes para você. Seja para uma correção, seja para melhorar algo ou para intensificar algo. Mas eu queria saber do senhor, Padre Maciel, em relação a esse momento difícil da pandemia, onde nós vivemos, além de uma crise sanitária, além de uma crise de doença, de medo, a gente vive uma crise muito forte de ansiedade das pessoas, atrelada à crise sanitária, atrelada à crise do Covid-19, vem também uma crise financeira, econômica. Muitas pessoas estão perdendo postos de trabalho, muitas pessoas estão perdendo renda. E isso para um pai de família, uma mãe de família, para uma família, é muito angustiante. Quem tem muito consegue reduzir, tirar o que é mais supérfluo, mas quem já não tem quase nada, as pessoas pobres, os que moram com dificuldade, que comem com dificuldade. A gente sabe que existe a fome, inclusive no nosso município, infelizmente. Essas pessoas, a vida fica mais difícil. E o senhor, como líder religioso, o senhor como padre, o que o senhor tem escutado? Esses dramas têm chegado ao senhor, esses dramas psicológicos, esses dramas financeiros, esses dramas de familiares, de vida. A gente vê até o índice de divórcios aumentando. A gente vê o índice, inclusive, já tem pesquisa nesse sentido, mostrando o índice de suicídio aumentando. Essas situações têm chegado ao senhor? Sim, tem chegado. E o meio de comunicação que nós dispomos, que é a partir que nós dispomos, né, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelas redes sociais, é pessoas que buscam ajuda. E é um princípio terapêutico. Tem problemas que a gente não consegue levar sozinho. Tem problemas que a gente precisa dividir a carga. Então, é verdade que nem todos os problemas a gente conta para todos, né? Isso quer dizer, então, que tem alguns que a gente não consegue. E, de acordo com a situação de cada um, tem certas fases da vida da gente que estamos mais frágeis. Então, nesse contexto, não é diferente. E, através dos meios de comunicação, é que eu tenho me aproximado das pessoas. A live espiritual surgiu nesse intuito. Ora, se as pessoas agora não poderiam mais ir para a igreja, isso quer dizer então que eu preciso estar com elas. Então, foi por isso, eu nunca fui de fazer live, eu nunca fui de fazer vídeo, eu sempre tive muita resistência. Mas quando a gente percebe que a missão deve continuar, parece que Deus potencializa e faz com que a gente tenha novas intuições e coragem para assumir as consequências disso. Agora, também é verdade, doutor, que isso não é somente para pessoas religiosas. Até porque eu considero que todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, elas têm a sua dimensão religiosa.
O homem é religioso por natureza, segundo Peter Berg. E ele diz que todos nós temos nós relacionamos muito paz com tranquilidade. Nós relacionamos essas duas coisas. Quando, na verdade, tranquilidade não significa necessariamente isso. A paz é uma estabilidade espiritual, humana, biológica, diante de um contexto que você pode viver, quer seja traumático ou não. Acontece que quando veio esse novo cenário mundial, da qual todos nós estamos experimentando, a gente percebeu que as nossas zonas de segurança, elas foram desaparecendo. O que nos estabilizava e deixava em paz é quando a gente saía para os cantos, quando a gente se encontrava com os amigos. Hoje a gente já não pode mais fazer isso. Perdeu a paz por isso? Então, nós precisamos refazer uma nova maneira de se organizar, de se relacionar com os outros, mas principalmente de se relacionar consigo mesmo. É verdade que quando isso acontece, para quem é casado, também tem que refazer o seu casamento quando, na verdade, o isolamento é vivido dentro de casa e percebe que tem certas limitações. Né? E quando eu digo limitações, é de tudo, não é somente de locomoção, não. Também é financeiro, também é material, também é alimentício, também é parte de comportamentos dentro de casa. Isso quer dizer, então, que como o ser humano relacionou paz com tranquilidade, quando se perdeu a tranquilidade, afetou necessariamente a paz. E uma pessoa que não tem paz fica desorientada. Por isso que certas emoções, elas vêm por consequência. E convenhamos, quem é que controla a emoção? Quem é que controla a emoção? Agora, é por isso que é tão necessário a espiritualidade também nos acompanhar nesse momento. Não é somente estratégias para poder se comportar, não. Também tem a dimensão espiritual, mexe com o mais interior da vida humana para que ela possa se estabilizar. E nessa estabilização, reprogramar o seu cotidiano e também as suas ações e também o seu comportamento. Lembrar a todos que nos assistem que nós temos um telefone para perguntas. Nós temos um WhatsApp que vamos colocar aqui na tela para as perguntas. E o telefone é o 99703-9790. Você pode enviar a sua pergunta para o Padre Maciel, daqui a pouco para o pastor José Raimundo. Pode enviar a sua pergunta, nós vamos fazer aqui, colocar no ar, fazer essa pergunta que você queira enviar. Padre Maciel, é interessante o que o senhor falou sobre a paz e a tranquilidade. Isso me remete ao apóstolo Paulo, quando ele diz que a missão do cristão não é ficar tranquilo num trono, na sua zona de conforto, não, né? Mas pelo contrário, a missão do cristão é ir em frente, enfrentar as dificuldades, inclusive as próprias lutas sociais, as dificuldades pelas quais passa o povo, até porque Jesus veio para salvar. Claro que Jesus não era um líder político, Jesus era muito maior do que isso, mas Jesus veio no sentido de ter a clareza de dizer que o evangelho é muito profundo e vivenciar o evangelho é muito profundo. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, né, com toda a inteligência que tinha, mas também tinha uma humildade fantástica. E ele se achava não tão grande perto do Cristo. Isso é fantástico. E nesse momento, Padre Maciel, nós percebemos que, de certa forma, a dificuldade pela qual passamos também nos traz uma oportunidade. Vejamos só, aquelas pessoas que muitas vezes estavam com a vida muito no automático, né? Trabalho, pouco tempo em casa, pouco tempo com os filhos, as mães touristas, né?
Isso acontece muito, a mãe que pega, leva o filho, depois corre para ali, para o seu trabalho, depois pega o filho, coloca em casa, depois faz os seus afazeres domésticos, ainda faz uma especialização, enfim. Agora nós, de certa forma, estamos vivenciando a nossa família, porque estamos mais próximos. Eu mesmo percebi lá em casa, Padre Marcelo, com meus 2 filhos e com minha esposa, nós acabamos nos aproximando mais. O senhor tem percebido isso também nos católicos, nos fiéis? Esse núcleo familiar, de certa forma, em algum momento, também tem se tornado mais próximo na igreja familiar, na igreja doméstica? Sem dúvida. A experiência intensa dentro do relacionamento, dentro de casa, ele também refaz o relacionamento que antes era vivido de um jeito. Isso quer dizer, então, que todo o vínculo familiar, toda a ordem afetiva, ela também tem a sua carga. E eu acredito muito que nunca os filhos ficaram tão felizes com os pais dentro de casa, com mais companhia. É verdade que tudo tem consequências, tem coisas boas, mas também tem aquilo que nos custa. Nesse sentido, doutor, eu também percebo que dentro dessa realidade, isso faz com que todas as pessoas também tenham um novo conceito de toda a experiência que tem quando comparada a antes. Sabe muito bem que muita gente já estava reclamando, por exemplo, na capital, do ônibus lotado que pegava para ir para o trabalho. Hoje não, mas quando já estava em casa, muita gente já estava sentindo falta do ônibus lotado que sempre que pegava para ir para o trabalho. Então, tem certas privações que hoje experimentamos e que nos faz recordar, então, que tinha coisas que a gente não vivia com intensidade, mas com a privação a gente percebe o seu valor. Isso quer dizer que tal experiência da ausência diante de uma crise nos faz reconhecer o seu valor quando no cotidiano a gente não percebia. Mas também é verdade que toda experiência de dificuldade faz com que então a gente busque um porto seguro. É verdade que quando terminou a tranquilidade, para algumas pessoas a paz ficou comprometida, porque busca um outro porto seguro. E nesse sentido, para as pessoas que têm fé, para as pessoas que têm a sua espiritualidade, recorrem justamente àquela força que é maior do que elas mesmas. Então, toda experiência de limitação também remete àquela experiência de fortaleza, que encontra para além de si mesma. É tão interessante como a dimensão transcendente do ser humano é algo tão interno, mas essa força é maior do que ele e encontra com um tudo, ou seja, com Deus, Jeová, Buda, pode ser chamado de qualquer outro nome. Mas essa força se constitui então nesse porto seguro que faz com que a pessoa religiosa, independente de sua temática, entendeu? Ela possa então encontrar o sentido para a vida mesmo diante das dificuldades. Adalberto, teve experiências dentro do campo de concentração nazista em que os judeus, entre eles foram flagrados cantando, rindo, contando piadas. A situação de dor, de morte, ela é verdade, ela entristece. Mas sempre acredito que a vida é sempre mais forte do que a morte. O ser humano, diante de toda situação difícil, ele se encontra com aquela força interior que lhe remete para além e o faz identificar e tematizar como Deus. E aí, é esse o porto seguro que faz com que ele supere toda limitação, toda dificuldade e gere, apesar da incerteza e o medo, a esperança. Eu vou sair dessa. Esse momento vai passar. Uma esperança que faz com que, alegrando-se por um final feliz, é capaz de lhe remeter
as virtudes mais nobres no seu cotidiano, apesar de ser difícil. Por exemplo, diante da pobreza, eu sou capaz de dividir o pacote de arroz que eu tenho lá em casa. Entende? Então, nesse sentido, toda dificuldade também pode revelar o mais belo que no ser humano tem: a solidariedade, o cuidado. E é tão interessante, quando a gente é movido para cuidar de alguém, a gente encontra forças de onde a gente nunca imaginava. Quando a gente compreende que a nossa vida é uma missão, e essa missão é cuidar de quem nós amamos, de quem a gente se importa, a gente encontra forças que antes a gente nunca encontrava. Então, é por aí que a espiritualidade faz com que o ser humano, diante da vida, que é um mistério, quem imaginava que a gente ia passar por uma coisa dessa, Adalberto? Quem imaginava que todo mundo ia parar? Quem imaginava que as igrejas iriam ficar fechadas? Quem imaginava que ninguém sabia desse nome lockdown, nem eu sei falar direito, né? O confinamento mais radical. Quem imaginava que iríamos viver um episódio como esse? Mas diante do mistério que é a vida, nós encontramos um mistério maior que é capaz com que a gente seja capaz de reviver a vida e revalorizá-la naquilo que é essencial. E convenhamos, esse cenário, muita gente está perdendo dinheiro, está perdendo vínculos, tem experiências, nossa, que nós precisamos perder para ganhar. Verdade, Padre Marcel. E isso me faz lembrar a minha própria profissão. Eu confesso aqui, inclusive de público, que eu tenho medo de sair de casa, tenho medo de adoecer, e tenho mais medo ainda de adoecer e trazer para dentro de casa, para meus filhos, para minha esposa. Mas chegou um dado momento que eu sentei com minha esposa e meus 2 filhos e eu disse: eu tenho que enfrentar. Eu me formei, eu escolhi ser médico, que na verdade Deus escolheu para mim ser médico para enfrentar. Isso fez uma mudança muito grande da forma que eu venho enfrentando a pandemia, da forma que minha própria família vem enfrentando. Essa força que o senhor falou é verdadeira e é de Deus, é divino, é algo transcendental, é algo espiritual muito forte, que faz com que eu saia de casa e vá atender as pessoas, tomando todos os cuidados do mundo, mas entendendo que aquela é a minha missão de vida. Eu já perdi colegas médicos, perdi amigas enfermeiras. Isso é uma dor terrível, mas a gente sempre tem que ir em frente. Mas, Padre Marcel, nós temos perguntas já aqui. A Lúcia Amorim, obrigado, Lúcia, por sua pergunta. A Lúcia Amorim pergunta ao Padre Maciel: qual conselho o senhor dá, Padre Marcel, para os jovens nesse momento de pandemia? Eu acredito que essa pergunta se fundamenta principalmente diante da juventude, que é capaz de viver essas dificuldades que foram vividas, e da qual se é mais característico a dimensão da saída, né? De sair. Eu acho que estão sofrendo muito o fato de estar em casa, isolados, etc., né? Foram privados da aula, né? De estudar. O Enem fica um pouco comprometido, enfim. Dificuldades com a continuidade virtual das aulas, etc. Bom, eu acredito que eles, mais do que nunca, precisam ter o encontro consigo mesmo. É porque juventude está com celular, está com tablet. Quando está assistindo um filme, está assistindo o tablet e está também fazendo outras coisas. Então, às vezes tem 3 pontos de atenção e a mãe que às vezes pede um favor e ela não faz. Né? Quando digo ela, é a pessoa, né? O jovem, a jovem também. Então, eu acredito que nesse tempo de isolamento, embora as redes sociais estão nos ajudando para ter o contato, mas nunca esqueçam do contato principalmente humano dentro de casa que deve ser vivido. E eu até sugiro uma coisa: tenham do horário do seu dia um tempo para você desligar o celular
para viver mais intensidade dentro de casa com afazeres que você, pelo fato de ter saído, sempre estar ocupado, não tinha tempo, por exemplo, para ler um livro, não tinha tempo para fazer uma atividade física, não tinha tempo para ajudar a sua mãe e seu pai, não tinha tempo, pelo menos, para fazer companhia à sua avó, que sempre gostava de ficar com você conversando. Então, esse tempo, dito isolamento social, é o período de oportunidade para que a gente possa viver com mais intensidade as relações humanas. Para os dentro de casa, a gente pode abraçar, pode cheirar e pode beijar também. Então, eu sugeria isso. Padre Marcel, temos outra pergunta aqui de Vilma Freitas. Obrigado, Vilma, pela pergunta enviada. Vilma pergunta assim: Padre Marcel, sabemos que quando uma pessoa se suicida, deve estar passando por algum problema. O senhor, como líder religioso, o que o senhor diz a respeito do suicídio? Olha, eu sou um religioso. Agora, convenhamos, eu acredito que tem certas realidades que elas podem mais ser compreendidas, por mais que eu seja religioso, não somente pela religião, mas também pelas ciências, e principalmente a humana, as ciências humanas. Eu entendo que quem comete o suicídio, ela não quer dar fim à vida, ela quer dar fim ao sofrimento que está passando. Então, o que está na cabeça dela não é por fim à sua vida, mas é o sofrimento que está passando. E principalmente diante de tanta dor. Ora, quando a gente tem tanta dor, quando a gente tem muita dor, beira o desespero. E quem é capaz de ter uma compreensão sensata, coerente e nessa situação? Ninguém. Quando você está nervoso, você diz coisas que não pensa e da qual depois se arrepende. Então, devemos ter, apoiados, claro, nas ciências médicas, nas ciências humanas, um novo olhar para quem comete suicídio. Né? É verdade que tem aquelas pessoas mais conscientes de uma maneira tranquila que são capazes de prever. Mas, em sua grande maioria, eu acredito que quem comete suicídio é mais vítima do que autor de um pecado. Tem um autor, inclusive, que diz que quem está querendo cometer o suicídio, na verdade, é uma consequência de uma depressão grave. Ele, na verdade, não quer se matar, mas matar a dor que sente. O papo foi tão bom, tão agradável, que já está encerrando. O senhor acredita? Padre Marcel, muito obrigado. Muito obrigado por sua presença, por nos trazer essa mensagem hoje à noite aqui tão bonita. As famílias estão nos assistindo. As famílias, e hoje está tão bonito que as famílias católicas, as famílias evangélicas estão nos assistindo. As famílias umarizalenses de outras cidades que estão nos assistindo ficaram aqui com a sua mensagem muito bonita, Padre Marcel. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua caminhada, a sua missão. Eu é que agradeço, até porque é uma oportunidade também de chegar a famílias e a pessoas que eu acredito que nunca tinham me visto e nunca tinham me ouvido. Então, saudação a todos. E também foi uma alegria muito grande conhecer o pastor, né, José Raimundo, que está ali, né? Então, foi um prazer muito grande conhecê-lo. E eu gostaria de terminar dizendo a seguinte coisa. A vida é um mistério. A vida é um mistério para tornar a vida cada vez mais bela, uma verdadeira aventura. E quem nos mostra como a gente pode desvendar esse mistério é o próprio mistério absoluto que nós chamamos de Deus. É Ele quem sempre refaz os nossos passos. Na vida a gente ganha, e a gente sabe ganhar, mas também a vida nos pede e nos ensina que também é preciso perder. E muitas perdas nos ensinam tanto e fazem com que a gente redescubra aquilo que é essencial para a nossa vida. E não esqueça, quando o ser humano sofre, Deus sempre sofre do lado dessa pessoa. Tá bom? Então, Deus abençoe, muito prazer e muito obrigado, doutor.
Muito obrigado, Padre Maciel. E dando sequência à nossa live, no bate-papo com o doutor, conversando a gente se entende, num momento tão espiritual, num momento tão bonito, num momento tão profundo diante da dificuldade que estamos vivendo, nós vamos ao nosso segundo bloco. E lembrando que vocês podem fazer perguntas, né? Nós vamos convidando aqui o Padre José Raimundo, agradecendo ao Padre Maciel mais uma vez. E lembrar que nós temos o nosso WhatsApp para perguntas, né? E você pode enviar sua pergunta, também seu pedido de oração. Você pode também enviar a súplica e fazer com que esse momento também seja para que nós podemos rezar, orar também por vocês. E está aqui comigo agora o pastor José Raimundo, ele que é potiguar, ele é aqui de uma cidade aqui perto, ele é natural de Governador de Septo Rosado, cidade que eu já trabalhei, inclusive, pastor. Casado com Maria da Conceição. O pastor José Raimundo tem 2 filhas, a Mara Gemina e a Mércia Magali. Ele é bacharel em teologia pela FATIM, Faculdade de Teologia Integrada de Recife, Pernambuco. O pastor José Raimundo, que é pastor da Assembleia de Deus daqui de Umarizal, ele é pastor há 28 anos, olha, uma história tão longa, quase 3 décadas. 14 desses 28 anos 14 destes foram dedicados à cidade de Mossoró, onde trabalhou na Assembleia de Deus de Mossoró. Os outros 14, ele passou por diversas cidades. Teve uma experiência muito intensa em diversas cidades, como Felipe Guerra, Tibau, São João do Sabugi, Porto do Mangue e aqui mais próximo, Serrinha dos Pintos. Atualmente, ele nos dá a graça da sua presença na nossa cidade de Umarizal há 3 anos e 4 meses já. Nós temos aqui o pastor José Raimundo. O pastor José Raimundo reside aqui, é o pastor da Assembleia de Deus da nossa terra, e a Assembleia de Deus tem diversas igrejas, diversos templos espalhados pelo município de Umarizal, inclusive na zona rural. É um trabalho, inclusive, muito parecido com o de Padre Maciel, um trabalho amplo, né? Não é só aqui a igreja daqui, que inclusive, pastor, é uma igreja que está muito bonita, o templo ficou muito lindo, muito organizado. Eu sei que é fruto do trabalho de vocês, nossos irmãos da igreja evangélica. Quero também dizer que a nossa cidade de Umarizal tem diversas igrejas evangélicas. O pastor José Raimundo representa aqui a Assembleia de Deus, pastor, mas nós vamos lembrar aqui também que a Igreja Batista de Umarizal tem um pastor Francisco de Medeiros Paiva, tem a Igreja Batista Filadélfica com o pastor William Fernandes, temos a Igreja Batista do Caminho, que tem um pastor Lázaro Fernandes, a Igreja de Cristo em Umarizal, que tem o pastor Gesislau, grande abraço ao pastor Gesislau, a Igreja de Cristo no IPE, que tem o seu líder, o pastor Edmilson Gomes de Melo, a Igreja de Cristo do IPE, inclusive a igreja, pastor, só uma curiosidade para o senhor, meu irmão, eu só tenho um irmão de sangue, e ele é evangélico, ele, minha cunhada, o meu sobrinho Daniel, eles congregam, inclusive, nessa igreja, a Igreja de Cristo do IPE, diante também de grandes amigos, como meu grande irmão Macedo e outros tantos irmãos daquela igreja que eu tenho um carinho gigante. A Igreja Internacional de Cristo, com o pastor Manuel de Souza Lima, a Igreja Presbiteriana, com o presbítero Jurian de Oliveira, o Ministério Casa de Oração, com o pastor Silvestre, a Igreja Universal do Reino de Deus, com o pastor Wellington, a Igreja Batista em Umarizal, com o pastor Francisco de Medeiros, eu acho que eu já citei, a Igreja
Mundial do Poder de Deus com o pastor Wesley e a Igreja Pentecostal Unificados na Fé com o pastor presidente Marcos. São diversas agremiações religiosas, evangélicas, que também estão na nossa cidade. Mas hoje aqui está o pastor José Raimundo, nos engrandece, nos honra, nos alegra, para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem a você que está em casa, você que está nos assistindo, você que passa por essa dificuldade que estamos sofrendo, dessa pandemia, que todos nós estamos sofrendo. E o pastor José Raimundo vem nos trazer uma palavra hoje aqui. Pastor, muito obrigado. É um prazer enorme conhecê-lo, é uma satisfação conhecê-lo. E muito obrigado por estar aqui conosco. Doutor Alberto, boa noite. Boa noite aos ouvintes que estão assistindo a esta live. Agradeço o presente que recebi aqui na chegada, Padre Maciel, né? Esta Bíblia, Novo Testamento, Bíblia do Peregrino. E sempre é bom estarmos participando de conversas que edifica. Estava ouvindo o Padre Maciel e é muito bom trazer esclarecimento para as pessoas, principalmente nesse momento, onde estamos passando um momento muito difícil, mas com Cristo venceremos todos os obstáculos. É verdade, pastor. Pastor, o senhor já tem 28 anos de pastor. Fora os anos de estudo, de preparação, os anos de vocação. E na sua fé, o senhor não caminha só, caminha com os fiéis, caminha com todas as pessoas que congregam, mas o senhor caminha também com uma esposa, 2 filhas. Como está sendo para a sua família, a sua igreja doméstica, a sua igreja particular, essa passagem por essa pandemia? Doutor Adalberto, na verdade eu tenho as 2 filhas, elas moram em Mossoró, não moram comigo aqui, elas têm uma empresa, cuidam da empresa, estão lá. Na verdade eu fico aqui somente eu e minha esposa, né? E nesse momento de isolamento social, eu tenho procurado buscar muito mais a Deus. Buscar a Deus, orar, ler a Bíblia e, acima de tudo, receber os irmãos, não presencialmente, mas eles ligam para mim, passam mensagens, então a gente tem o dever de estar conversando, aconselhando as pessoas. Então, o dia, quando você imagina que está começando, está terminando, porque o nosso trabalho ele não para. Pode ter fechado os templos. No entanto, a nossa atividade pastoral, ela não para de forma nenhuma, atendendo as pessoas e, às vezes, até pessoas que não são do nosso convívio, não são evangélicas, mas nos procura e estamos sempre para atender essas pessoas e trazer uma palavra para elas. De certa forma, pastor, a gente percebe e mostra às pessoas que a igreja de verdade não é exatamente o templo, né? Vejamos só, os templos estão fechados. E mesmo assim a igreja não para, a sua igreja não para. A gente percebe, inclusive, na Assembleia de Deus, uma atividade muito intensa, com as lives, com reuniões. A gente percebe na igreja, na Assembleia de Deus daqui de Marizal, uma atividade muito forte com os jovens. E isso é prova, assim, cabal que, de fato, Deus está presente em todos os ambientes, em todos os lares, e que a igreja mais importante não é a igreja física. É verdade. Ali está só o templo. A igreja somos nós. Nós somos a igreja viva, que não pode parar.
E o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Não está falando do templo em si, do prédio, não, Senhor, mas é contra a vida de cada um. Aqueles que se fortalecem, aqueles que estão buscando a Deus. O Salmo 125 diz que eles são como os montes de Sião que não se abalam. Nós estamos fazendo, em média, 4, 5 lives por semana. E esta semana nós iniciamos um trabalho de estudos bíblicos muito interessante. E convidando pastores das mais diferentes regiões do nosso Brasil. Esta semana participou comigo o pastor Lucier Freitas, ali de Camboriú, Santa Catarina, falando sobre a salvação. Amanhã estará conosco o pastor Isaac de Caicó, ele estará falando sobre a vida devocional. Quando for na próxima segunda-feira, vai estar comigo o pastor Hércules Denob, ali do Espírito Santo, falando sobre a Bíblia Sagrada. Então, nós não podemos parar de forma nenhuma de anunciar, de trazer uma palavra de fé e de esperança para todas as pessoas. E dizer que tudo isso vai passar. Esse momento, doutor Alberto, é um momento de unidade. De unidade. Não se trata da pessoa ser da minha comunidade religiosa ou não. Momento de unidade, de todas as pessoas se unirem, e porque este vírus é um inimigo invisível. Ninguém sabe quem está infectado, quem não está. É todo mundo de máscara, usando álcool gel, é uma coisa e outra. Parece que nós ficamos com medo uns dos outros. A pessoa chega na sua casa, você já fica olhando para ele, se ele quer entrar, e quando sai é um cuidado, é passando álcool, é tudo. Ficamos com medo uns dos outros. E o ser humano, ele é sociável. Ele necessita dessa interação. Nós necessitamos do aperto de mão, do abraço. A própria a ciência nos diz que o ser humano, ele necessita de, no mínimo, 5 abraços por dia, para ele viver feliz, alegre. E nesse momento, as pessoas que estão distantes umas das outras, aí vem a tristeza. Eu recebo ligações de pessoas chorando. O que é que eu faço? Ei, fique calma. O Senhor Jesus diz em Mateus 11:28, assim: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, nesse momento, devemos fazer o quê? Nos chegarmos mais a Deus. É momento de estarmos em comunhão com Deus. Por quê? Porque é um momento que está todo mundo em casa, parece que eu não tenho o que fazer. Nós temos muito para fazer. É buscar a Deus, buscar intimidade com Deus, ler a Bíblia Sagrada, chegar mais perto de Deus. O profeta Isaías diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então nós temos esta oportunidade. E às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, por que está acontecendo isso? Por quê? Eu costumo responder a essas pessoas dizendo: não por quê, mas para quê? Para quê? Será se não é para mim mesmo, para você melhorar como pessoa, melhorar como ser humano? As pessoas são os nossos afazeres, o dia a dia é muito corrido, às vezes a gente não tem tempo para nada. Ei, quando Deus quer, Ele para tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta o homem querer
Então, é um momento de unidade, da gente se unir, estarmos juntos, e não de crítica. Eu vejo muita gente criticando um, criticando o outro, fulano é culpado. E nesse momento, Adalberto, eu parabenizo os profissionais de saúde. São verdadeiros heróis dentro de hospitais, médicos, enfermeiras, auxiliares, serviços gerais, estão dando a sua própria vida. Eu assisti uma reportagem dizendo que lá na China, onde começou isso, a equipe médica que começou a cuidar dos primeiros infectados, eles morreram. Então, é colocar sua vida, meu irmão, sua vida, por amor a outras pessoas. Então, eu parabenizo a todas as pessoas, a todos a classe médica que estão empenhados em salvar vidas, e digo a cada um: olhe para dentro de você mesmo, seja melhor como ser humano, procure buscar mais a Deus, tenha paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele nos traz um bálsamo de alegria, de esperança. Não podemos nos desesperar de forma nenhuma. Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz que não devemos andar ansiosos com coisa alguma. A ansiedade vem, quando vier, procure conversar com alguém, procure um conselho de alguém, procure ler um livro, estudar a sua Bíblia, buscar ao Senhor em oração, e isso vai aliviando a sua carga, o seu estresse, o seu desespero. Isso é muito bonito, pastor José Raimundo. Numa época de intolerâncias tantas como nós falamos, o senhor aqui vem trazer uma mensagem de união. Também achei muito bonito o gesto do padre Maciel. Ele se preocupou em trazer um presente, digamos, para mim que ele já conhecia, mas o senhor que não o conhecia ainda. E essa disponibilidade, quando eu falei com o senhor e falei com o padre Maciel, e vocês dois deram uma resposta tranquilamente: sim, será uma honra. Eu não o conheço, mas será uma honra. E nesse momento vocês se unem claramente. Só vai ficar faltando uma única coisa, que vai ser um abraço de vocês dois, para depois dessa pandemia, e um abraço no Senhor, que, como o Senhor diz, o abraço realmente passa essa energia. No meu dia a dia, inclusive, pastor, eu tenho esse costume de abraçar meus doentes, abraçar meus pacientes. E isso cria um vínculo muito forte. O abraço realmente é muito, talvez seja uma das coisas que mais estejam faltando nesse momento de pandemia. Pastor, nós sabemos que esse é o momento, talvez mais, com certeza, dos últimos séculos, o momento mais difícil da humanidade. Mas sabemos também que a história nos mostra que, por exemplo, na década de 20 do século passado, nós tivemos, logo após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos ali a gripe espanhola. Nós sabemos que já enfrentamos epidemias como a epidemia, por exemplo, o início da AIDS. Nós enfrentamos epidemias do cólera na década de 80, 90, na década quase já 90. Nós enfrentamos epidemias quando se descobriu o bacilo de Koch, que causa tuberculose. Mas do ponto de vista da Bíblia, o senhor se recorda, nesse momento, de alguma passagem, de algum momento difícil que o povo de Deus passou? Algum momento que o povo de Deus passou, enfrentou, teve essas dificuldades e que conseguiu superá-las, pastor? Doutor, nós encontramos na Bíblia, lá no livro de Êxodo, do capítulo 3 de Êxodo, nós vamos encontrar ali, a partir do versículo 7, do capítulo 7 de Êxodo, versículo 13, as 10 pragas do Egito. 10 pragas. Foram coisas tremendas que aconteceram ali. Mas por que aconteceu aquilo? Tinha um propósito naquilo. Tinha um propósito. O povo de Deus havia chegado ali através de José.
José é vendido pelos seus irmãos para o Egito, chega na casa de Potifar, depois ele é caluniado, é preso, e da prisão ele adivinha, interpreta sonho do copeiro e do padeiro. E quando aqueles homens saem da prisão, principalmente o Faraó também endurece o coração, e a 10ª praga mexeu com até o Faraó, que morreu em cada casa um primogênito. O primeiro filho dos animais até o palácio de Faraó, morreu o seu primogênito. Então ali mexeu com o coração de Faraó. Interessante o seguinte, Deus orienta Moisés dizendo o seguinte: mata um cordeiro e pega o sangue, passa nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte vai passar hoje à noite, mas quando ele vê o sangue nos umbrais das portas, naquela casa ele não vai entrar. Então os hebreus estavam orientados por Moisés, e o anjo da morte não entrou na casa dos hebreus para destruir os seus primogênitos. Então nós encontramos essa, né, Deus falando para Salomão, em 2 Crônicas, Adalberto, no capítulo 7 e o versículo 13, ele diz assim: e se eu enviar gafanhoto para consumir a terra, e se eu enviar peste no meio do meu povo? Quer dizer, Deus mostrando, perguntando a Salomão se ele fizesse algumas coisas. E no versículo 14, aí ele diz uma resposta, ele nos dá uma receita, que eu acredito que seja a mesma receita que necessitamos neste momento. Ele diz assim, no versículo 14, de 2 Crônicas, do capítulo 7. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Eu acredito que está faltando isso. Adalberto, nós estamos vivendo dias difíceis. Capítulo 24 de São Mateus diz assim: nos dias de Noé, o povo vivia o seguinte: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Esqueceram de Deus. E estamos vivendo dias, acredito que iguais. As pessoas esqueceram de Deus. Esqueceu. As pessoas só chamam, só buscam a Deus, só chamam por Deus na hora que estão necessitadas. Eu não estou falando de um termo geral, mas a maioria das pessoas deixa Deus para lá. Eu não quero saber de Deus. Se eu tiver dinheiro, se tiver festa para mim ir, a preocupação do povo como é que vai ter o carnaval. Você quer ver a revolta do povo? É se um prefeito cancelar um carnaval de uma cidade. Em Mossoró agora a prefeita cancelou o Cidade Junina. Tinha pessoas nas redes sociais criticando, dizendo não era para ter cancelado Cidade Junina. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. É por isso que eu digo, nesse momento, é momento da gente olhar para dentro de si e melhorar como ser humano e saber que ao seu lado tem pessoas precisando de você. Isso tem sido uma preocupação nossa aqui em Umarizal, com as pessoas que nos procuram. Nós já fizemos parceria com associações, com ONGs ali no Natal, com a Transforma Brasil, com o Sertão Presente. Nós temos distribuído aqui em Umarizal quase 2.000 quilos de feijão. Distribuímos 50 cestas básicas, fora porque as pessoas... nós temos um trabalho social aqui na igreja, todos os meses, os membros, quando vêm para a Santa Ceia, traz donativo e a gente distribui com as pessoas necessitadas. E agora, nesse momento, tem aumentado o número de pessoas buscando. Essa semana mesmo chegou uma pessoa na minha casa, procurando, dizendo que estava sem nada. Eu não tinha nenhum donativo lá, mas fui lá na minha despensa, fiz uma cesta e entreguei para aquela pessoa, porque isso parece que nos deixa mais felizes, mais humanos,
E é isso que precisamos fazer nesse momento. Não críticas, não guerra, mas paz. Ele é o príncipe da paz. Estamos precisando nos juntar, chegar mais próximo do irmão. Eu sei, como você disse, não é permitido o abraço. Mas eu acredito, meu amado, que quando terminar tudo isso, as pessoas vão aprender a abraçar. Eu passei por uma igreja, doutor Alberto, que tinha uma irmã, tinha um complexo, problema, e ela um dia chegou para mim e disse: pastor, eu não gosto de abraço, porque às vezes em determinados trabalhos, eu dizia: abraça seu irmão, vá até onde ele está, abraça, e ela disse: eu não gosto de abraço. Muitas pessoas abraçam, tem abraço falso, abraço... Bom, um dia num determinado trabalho, as pessoas começaram a se abraçar e ela em pé ali, e eu pedi a uma irmã: irmã, vai, abraça aquela irmã. Quando ela abraçou aquela irmã, ela começou a chorar, abraçou a irmã. Quando terminou o culto, ela me procurou e disse: pastor, obrigado, eu tinha um trauma dentro de mim, mas como foi bom aquele abraço. Eu posso até cumprimentar você, mas o abraço, quando você abraça, é abraçado também. E nós, seres humanos, precisamos disso. É por isso que quando terminar essa pandemia, eu tenho dito a muitos companheiros: se prepare, meu irmão, se prepare para fazer um trabalho de psicólogo. Eu sou psicanalista, atendo muita gente, e sei da necessidade das pessoas de serem abraçadas, porque com um abraço verdadeiro, cura as feridas da alma. Muito bonito isso, pastor. Entendendo que todos nós precisamos, né, desse afago, precisamos desse momento direto com Deus, e Deus é misericórdia, infinitamente misericórdia. E nós, como cristãos, independente do vínculo religioso, mas todos nós somos seguidores de Jesus Cristo. E Ele nos ensina, com suas parábolas, com seu exemplo, com a sua vida, a dividir. Mas, pastor, nós temos aqui, relembrando para você que está assistindo, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, através desse número que vai aparecer aí na sua tela, que é o 99703-9790. Pode enviar sua pergunta, também pode enviar seu pedido de prece, de oração, pode enviar o seu relato. Pastor, nós da área da saúde, nós estamos avaliando, sobretudo os epidemiologistas, sobretudo os infectologistas, eu sou gastroenterologista, nós temos avaliado essa situação de pandemia, de doença, com dados que têm sido realmente gritantes, né? Têm sido realmente muito intensos e fortes, o número de mortos, e não são números essencialmente, são pessoas. Como disse uma colega minha, fisioterapeuta, uma grande fisioterapeuta que atua em Mossoró, em Fortaleza, a Daniele, ela diz que cada pessoa daquela que está doente, ou cada pessoa daquela que infelizmente morre, é o amor da vida de alguém. E, inclusive, na nossa cidade, nós tivemos uma perda. O paciente tinha outras comorbidades, mas era o amor da vida de alguém. Era alguém que as pessoas gostavam. Pastor, no seu trabalho de evangelização, o senhor sempre percebe pessoas solidárias, sempre percebe pessoas que lhe procuram para ajudar, mas o senhor tem percebido nesse momento de pandemia esse sentimento de misericórdia, que é um sentimento cristão, essencialmente, né? O cristão, como diz o próprio Cristo, ele é misericordioso.
O senhor percebe isso? Tem percebido isso de forma mais frequente nesse momento difícil? É verdade. Eu tenho sentido as pessoas mais humanas, porque geralmente só acontece isso. Às vezes eu brinco na igreja e digo aos irmãos o seguinte: se todos os meses fosse dezembro, as pessoas eram mais humanas, porque no mês de dezembro é Natal sem fome, ajuda uma criança, e é tanta coisa. E parece que nós estamos vivendo todos os meses dezembro. Pessoas estão mais humanas, estão ajudando mais aqueles que necessitam, não só com alimento, mas com palavras. Porque muitas vezes alguém imagina que só quem alimenta, ou só quem mata a fome de alguém, é o alimento do corpo. Não, Senhor. Uma palavra, um conselho, é algo que preenche, é um vazio tão grande na nossa vida. Nós estamos vivendo, e aos leitores da Bíblia, aqueles que amam ler a sua Bíblia, sabem que o que está acontecendo agora não é desconhecido aos leitores da Bíblia, não. O capítulo 24 de São Mateus está lá mostrando. Nos últimos tempos haverá fome, peste, guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes. Então, tudo isso está acontecendo aos leitores da Bíblia, não é nada estranho. E coisas piores acontecerão. Não estou amedrontando ninguém. Mas nós estamos nos aproximando do tempo do fim. Nós estamos nos aproximando, e eu acredito que Deus está permitindo tudo isso acontecer para que as pessoas se voltem mais para Ele, porque tem um Deus interessado na minha e na sua vida, que nos fortalece, nos ajuda. Então, não podemos de forma nenhuma fugir desse Deus, porque o controle dele está sobre todas as coisas. Isso nos remete muito ao livro de Apocalipse, né, pastor? Talvez Deus esteja, pelo que o senhor acabou de dizer, como se Ele sempre queira nos dar uma segunda chance para a gente voltar a quem realmente a gente é quando nasce, né? Quando a gente é batizado. Né? Mas, pastor, temos pergunta. A Clebiene Freitas, Clebiene, muito obrigado pela pergunta. Ela pergunta ao senhor: Pastor Raimundo, que mensagem o senhor deixaria para aquelas pessoas que, mesmo diante desse momento tão difícil, ainda continuam se sentindo superior ao próximo? Eliene, né? Eliene, né? Clebiene Freitas. Clebiene. Se diante de tudo isto, essa pessoa ainda permanece num pedestal, achando ser superior a todas as pessoas, eu digo para cada uma delas: reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Olhe para dentro de si. Olhe ao seu redor. Porque tem pessoas, tem alguém precisando de você estender a sua mão, da sua ajuda. Eu acredito verdadeiramente que num momento como este, se tiver alguém buscando o seu próprio interesse, essa pessoa precisa fazer como Jesus disse para Nicodemos: nascer de novo. Precisa nascer de novo, para que possa sentir a dor do seu semelhante. É como você disse, cada pessoa dessa que morre é o amor de alguém. E nós vemos todos os dias nas redes sociais, nos telejornais, as pessoas sofrendo. E o mais dolorido, Roberto, que eu vejo o seguinte: quando nós perdemos um ente querido, eu sei que a gente vai sepultar ele, mas é aquela coisa de ficar perto. Se morrer de tarde, é passar a noite ali, olhando para aquela pessoa, lembrando os momentos bons. E tem pessoas que até dizem assim:
ele falava isso, falava aquilo. Aquilo são coisas do coração. E nesse momento você não tem essa oportunidade. Morreu do hospital, envelopa, bota na funerária e você, à vista de longe, 100, 200, 300 metros. Eu acredito que isso parte o coração de qualquer um. É verdade. Quando a gente está num plantão, pastor, que a gente faz de tudo para salvar aquele paciente, aquele doente, realmente é um sofrimento grande quando a gente perde. A sensação é de inutilidade, sabe? Nós profissionais de saúde. Inclusive, na própria faculdade de medicina, a gente tem um treinamento, tem uma base, tem um treinamento, nós temos uma disciplina de psicologia médica que trabalha muito isso, nos prepara, mas nada como a prática, né? Para a gente, exatamente, para a gente não desmoronar nesses momentos da perda e para continuar com aquela frieza científica de continuar em frente. No nosso dia a dia, a gente sente muito isso, a gente sente quando perde um paciente. Não existe nenhum médico no mundo que queira perder paciente. E ele se sente ineficaz nesses momentos. Eu, uma vez, conversei com um padre, pastor Zé Raimundo, sobre isso. Eu me sentia angustiado. Padre, eu perdi esse paciente aqui, fiz de tudo para salvar aquele doente, não consegui, ele morreu. Aquele outro doente, a gente fez de tudo para reverter e não conseguimos. E o padre me disse uma coisa muito interessante. Ele disse: meu filho, você não é Deus, você é apenas um médico. E eu levo isso me traz um conforto muito grande depois que eu ouvi essa palavra. Doutor Alberto, quando eu comecei a trabalhar, a pastorear, quando alguém chegava com um problema, eu tomava aquele problema para mim e queria resolver o problema. E quando comecei a fazer a minha faculdade, eu estudei uma disciplina e diz o seguinte: não tome problema de ninguém para você. Você ajude a pessoa, mas não tome o problema. Porque se você tomar o problema, imaginou, nós temos aqui o Marizal, nas nossas congregações, tem a sede, tem lá no Sítio Chapéu, tem no Sebastopol, tem na Astraíra, tem uma congregação aqui na Rua Nova, cerca de 300 pessoas. Se eu fosse tomar todos os 300 problemas que cada um tem para mim, eu ficava louco. Então, eu ajudo cada um a resolver o seu problema sem tomar ele para mim. Pastor, está sendo muito boa. Nesse momento, eu recebo a informação aqui de que nós temos, simultaneamente, nós tivemos mais de 300 visualizações. Então, muitas vezes, são assim, centenas de famílias nos assistindo, escutando a palavra do Senhor, a palavra do Padre Maciel, nessa situação difícil que vivenciamos, nessa situação dolorosa que vivenciamos. Está sendo tão bom que o tempo tem passado rápido. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui para essas famílias que aqui nos assistem, pastor, uma mensagem final, uma oração final, para que a gente permaneça firmes, né, na fé em Deus, na fé no Cristo, e que, com a certeza, inclusive com os exemplos que o senhor deu, bíblicos, históricos, de que a humanidade já passou por grandes dificuldades e venceu, e que nós venceremos sim, se Deus quiser. Conforme eu disse, cada pandemia que passamos, ou que a humanidade passou, tinha um propósito. E qual o propósito desta pandemia? Qual o propósito? Então, Deus tem um propósito em tudo isso. Eu quero dizer a cada marizalense que está passando por esse momento difícil, e quem está com o seu ente querido, talvez infectado, está com problema, ou perdeu seu ente querido. Ei, se fortaleça no Senhor, busque a Ele, aceite
o chamado dele, o conselho dele, quando ele diz assim: vinde a mim, você que está cansado, está oprimido, está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Está cansado, está oprimido, não aguenta mais? Deus é a solução. Chega mais perto dele. E eu quero, nesse instante, fazer uma oração a Deus. Fazer uma oração a Deus, Adalberto. Pela cidade de Omarizal, pelos moradores, pelas autoridades constituídas, porque é bíblico orar pelas autoridades constituídas. Para Deus dar sabedoria. Eu lembro-me que quando pastor ali na Serrinha, a prefeita me convidou para a posse dela e me deu a oportunidade para trazer uma mensagem ali. Eu disse: prefeita Rosânia, eu vou pedir, fazer o mesmo pedido de Salomão, deputados, sim, Senhor, os prefeitos desse estado, o nosso Brasil, Pai, abençoa o nosso presidente, os deputados federais, os senadores, os ministros. Chega, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, dando sabedoria a estes homens, Pai, para reger esta nação, não em guerra, mas em paz. É isto que estamos necessitando neste momento. E a cada família que perdeu o seu ente querido, que Deus nesse instante coloque sobre as suas vidas o bálsamo, e eles possam, Senhor, receber de Ti o consolo, a graça e a misericórdia. Deus, abençoa cada um, ajuda cada um, aos Teus filhos que estão acompanhando esta live, Senhor, que estão necessitando da Tua ajuda, da Tua misericórdia, Senhor, cobre ele com a Tua mão poderosa, dá um sono tranquilo esta noite, faz ele repousar em Ti, Senhor, porque Tu és o príncipe da paz, Tu és aquele que pode todas as coisas. Então traz paz a esta família que está desesperada, a esta pessoa que necessita da Tua ajuda, Senhor. Chega nesse momento, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que está conosco, Senhor. Tu és onipresente, onipotente e onisciente. Tu sabe do que nós necessitamos, sabe do que precisamos, Deus, mesmo sem citar, sem falar uma palavra, o Senhor sabe de que estamos necessitando. Portanto, Deus, como um bálsamo na vida destas pessoas, chega com a Tua mão poderosa e acalma cada uma delas nesta oportunidade. E eu Te agradeço, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa cidade, Deus abençoe o senhor doutor, a sua família, e tudo que você for fazer, Deus esteja contigo e faça prosperar. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. Que Deus possa abençoar também sua vida, a da sua família e a sua missão, que é tão bonita. A sua missão e a de Padre Maciel, dos outros padres, dos outros pastores, de seus familiares. Pessoal, muito obrigado esta noite. Estou recebendo a informação aqui que já temos mais de 1000 comentários, tivemos mais de 300 visualizações simultâneas. E isso mostra que o objetivo que nós temos é de chegar aos lares com uma palavra de Deus nesse momento tão difícil, nesse momento que sofremos, foi alcançado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença na nossa live do Bate-Papo com o Doutor. Conversando, a gente se entende. Forte abraço, que Deus abençoe, uma boa noite e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Conversando, a gente se entende. Até a próxima.